Olá, tudo bem, pessoal? Aqui, professor Marcos Melo, para a gente falar do vestibular de História e com foco sempre no vestibular. Mas também convido todos aqueles que são interessados em História, porque, afinal de contas, num momento como esse, por exemplo, da crise da Ucrânia, que o mundo está até à beira aí de um novo confronto, os professores de História acabam entrando em cena, não é isso? Para explicar as razões, os porquês, enfim. Então, a história é interessante para todos, né? Para todas as pessoas. Mas, como eu disse, nosso foco aqui é o vestibular. Eu sempre trago questões para a gente resolver e até para o aluno saber como é que cai na prova e assim por diante. Mas, enfim, então hoje eu selecionei o tema das fronteiras. Se você recebeu o meu convite e está aí também nas mídias com esse título, o tema das fronteiras. Por quê? O que o vestibular muitas vezes faz? Como, vou dar um exemplo concreto que eu sempre faço aqui. No último vestibular, se não me falha a memória, foi da Unicamp, eles colocaram um texto falando sobre a queda do Muro de Berlim, que, juntando a crise do socialismo, de uma forma geral, arredondando os números, está fazendo 30 anos. Então, eles questionaram, fizeram uma questão sobre o fim do Muro de Berlim, mas, ao mesmo tempo, o que eles fizeram? Eles colocaram um texto que falava do oposto, ou seja, dos muros que estão sendo construídos. Então, pedia inclusive dois exemplos, que seria o caso, o aluno poderia colocar, né, o caso do México, principalmente, né, no governo Trump, que eles queriam construir o muro separando o México dos Estados Unidos, e o outro caso, pelo menos aquele mais exemplar, de mais impacto, mais midiático, que foi o muro lá na região da Cisjordânia, a região ali de Israel e tudo bem? Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. Muitas vezes o vestibular pega o tema e, como nesse caso, pediu mais ou menos o oposto. O que eles podem fazer, que eu tenho impressão que deve aparecer alguma coisa nesse sentido nas provas lá do meio do ano, do final do ano. Eles pegam o tema, por exemplo, da Ucrânia e vão cobrar de vocês outras fronteiras problemáticas, porque uma das razões dessa crise é justamente até que ponto a Ucrânia pertence ou não à Rússia, até que ponto os limites dessas fronteiras, onde são. E aí eu daria um exemplo, poxa, até num sítio que a gente compra, não sei se você tem um parente, se você tem um amigo, às vezes dá problema, não é? Quando vai passar a cerca, poxa, passou a cerca lá 1 metro para frente, 1 metro para trás, e há problemas ali de limites das propriedades. Então, você imagina isso ao longo da história, porque como foram se dando essas fronteiras? Muitas vezes se deu por a formação do país, por exemplo, pela questão da língua, falar a mesma língua, outras a mesma religião, enfim. Então, são diversos aspectos que explicam essas formações de fronteiras. Muitas vezes também conflituosas, talvez na maioria das vezes, principalmente com seus vizinhos. Então, nós vamos tentar hoje, eu alenquei aqui uma série de problemas fronteiriços, inclusive do Brasil, para a gente ampliar essa discussão, não ficar limitado apenas àquele, né, aquele tema, que é, no caso, a Ucrânia, que eu vou fechar aqui a nossa conversa de hoje justamente falando dela. Eu já fiz um vídeo falando sobre, especificamente sobre o caso da Ucrânia. Se você quiser, pode me procurar aí no meu canal, né, professor de História Marcos Melo. Eu estou diariamente nessas 3 mídias, Instagram, Facebook, YouTube, trazendo novidades aí para vocês. Então, principalmente se você está fazendo vestibular, se inscreve no canal, não se esquece de acionar o sininho para você receber os vídeos novos. Eu já estou até antecipando, diariamente eu solto. Às vezes a resolução de uma questão, às vezes de um tema da história do Brasil em geral, certo? Então eu te espero aí nos próximos vídeos também. Mas vamos lá ao que importa. Olha, para a gente não ir lá tão lá atrás, vamos puxar na memória algumas formações de fronteira. Pensando no ensino médio, que é a grande maioria dos alunos aqui
que frequentam o nosso bate-papo, você deve ter estudado a formação dos Estados Nacionais. Isso aconteceu quando? Na viradinha ali da Idade Média para a Idade Moderna, século XV. Óbvio que alguns países um pouquinho antes, outros um pouquinho depois. Mas, por exemplo, vamos pegar o caso da Espanha. A Espanha se formou a partir de 4 reinos: Aragão, Navarra, Castela, Leão, né? E esses 4 reinos foram se formando, inclusive aquele famoso casamento da Isabel de Castela com o Fernando de Aragão. Ou seja, é a Isabel do reino de Castela com o Fernando do reino de Aragão. Esse casamento sela ali a unificação da Espanha. Então, repetindo, de 4 reinos, a formação de um, que é a Espanha. Mas eu diria, isso foi resolvido? Esse problema da Espanha foi resolvido? Não foi. Né? Nós temos lá problemas, por exemplo, se você gosta de futebol, tem um time lá do Barcelona, que é da região ali da Catalunha, então tem também o País Basco. Então, são regiões na Espanha que não aceitam a unificação, desde lá do século XV. Obrigado aí, o pessoal da História, Nossas Histórias. Eu também costumo prestigiá-los quando eles têm algum bate-papo, então sejam bem-vindos aí. E Lidiane também, sempre presente aqui, nos prestigiando. Então, continuando nossa conversa, então nós temos essa formação. A Portugal foi a mesma coisa, né? Portugal teve, por exemplo, a região do Algarve, que depois se unificam, né? Forma-se Portugal. Nós temos o caso da França, diversos reinos existiam, o mais famoso deles, a Borgonha, que inclusive é famosa por ter, né, entregado a Joana d'Arc aos ingleses, e todos sabem um pouquinho dessa história. Ela foi queimada na fogueira por bruxaria, e era a Borgonha, né? Isso que importa para a gente hoje. A Borgonha é uma região da França que não também aceitava a unificação do poder nas mãos do rei. E, como eu disse, pessoal, temos diversos, né, assuntos. Então, como eu disse, pensando nas provas aí mais do final do ano, por exemplo, pode-se cobrar essas fronteiras, né, a formação, no caso, dos Estados nacionais. Se a gente ficar um pouquinho mais na Europa, aí a gente dá um pulo lá para o século XIX, um assunto também muito cobrado nas provas, que são as unificações da Alemanha e da Itália. Mais ou menos a mesma coisa. Na Alemanha, 38 estados foram se unindo, né? Inclusive a Prússia. Quando a gente fala Prússia nas aulas de história, geralmente os alunos acham até que a gente errou, não é? Mas é Prússia, professor? Sim, a Prússia e tem a Rússia. A Prússia é uma região, uma das mais importantes da Alemanha, que liderou o processo de unificação da Alemanha. Na Itália, a mesma coisa. A região da norte, né, então, houve 2 processos, tal. Aqui não é uma aula sobre unificação italiana, então eu vou ser mais breve, mas, então, a parte norte da Itália, a região da Sardenha, também lidera esse processo de unificação. Então, fica atento a esses temas. Formação dos Estados Nacionais lá no século XVI, lá no comecinho da Idade Moderna, as unificações da Itália e da Alemanha. Agora, eu também queria aproveitar a oportunidade para, assim, além de falar do assunto, também, de certa forma, falar de atualidades. Porque o que acontece? Naquele bate-papo, como eu já disse, não sei se você viu o vídeo, eu fiz um específico sobre a questão da Ucrânia. Eu falei porque a gente tem que tentar ser um pouco neutro, que é raríssimo. A gente, né, como eu disse, é uma palavra, às vezes é o tom da palavra quando é um vídeo como esse, a gente acaba se entregando, né? E a gente sempre tem um lado, obviamente, mas como eu disse, para ser honesto, até porque, né, com os alunos, eles vão fazer diversos vestibulares, nós não sabemos como é essa banca, então a gente tenta alertá-los para todas as possibilidades. E eu costumo dizer que eu gosto sempre de ser o advogado de acusação e de defesa, para que o aluno, então, tenha essa formação aí mais isenta, em função do propósito. Militância nós vamos fazer fora, né, fora daqui. A gente vai fazer num partido, no nosso dia a dia, a gente faz militância assim, vai a passeata, mas aqui não, né? Senão perde um pouco esse caráter e prejudica, como eu disse, o aluno que vai fazer um vestibular e às vezes tem uma postura não
e deve ser, né, tendente a não partidária. Opa, o Davi Terra entrou, muito prazer, Terra, você é um dos grandes mestres aí que eu cruzei aí na minha vida de professor, seja bem-vindo aí. Então, pessoal, como eu disse para vocês, os Estados Unidos, a formação dos Estados Unidos, ela também se deu de forma autoritária. Então, não sei como disse, até que ponto você já estudou esse ponto, mas enfim. Então, são 4 pontos principais nessa expansão na formação dos Estados Unidos. Os ingleses, né, as chamadas 13 colônias, ficavam ali no litoral do que hoje, por exemplo, é Nova York, se estendendo, obviamente, até o sul. Depois, quando houve o reconhecimento da independência, 1783, a Constituição foi redigida e eles negociaram com os ingleses, já deram uma expansãozinha ali para o oeste. Mas foi negociada, não vamos falar que foi anexada, não é? Depois teve também a compra da Louisiana, dos franceses. Na época, o Napoleão, precisando de recursos, negocia a Louisiana com os norte-americanos. Também, nenhum problema. Foi compra, foi, né, diplomacia, enfim, foi negociado. Não vamos também dizer que foi uma anexação. Agora, o Texas e a Califórnia já foi diferente. Um confronto contra o México, 1845, anexa a região do Texas. E depois, 1848, logo na sequência, anexa a Califórnia. E a Califórnia que nós estamos falando não é o estado da Califórnia apenas, é uma região um pouco mais ampla. Depois você procura aí no mapinha, hoje é muito fácil, nos sites de busca, você encontrar esses mapas. Coloca lá, expansão dos Estados Unidos, expansão para o oeste, mapas, você vai ver um montão de mapas mostrando isso daí. E aí os norte-americanos chegaram na costa, né, na costa do Pacífico, por exemplo, e dá, inclusive, diga-se de passagem, aos Estados Unidos uma flexibilidade muito grande, inclusive do ponto de vista, óbvio, futuramente, militar, porque tem uma saída para o Atlântico, uma cara virada lá para a Europa, e tem outra, virada para o Pacífico ali, Japão e assim por diante, não é? Então, veja, então, diante dessa crise, a imprensa, geralmente ocidental, que recebe essas fontes de informações com esse viés mais pró-OTAN, pró-Estados Unidos, quer dizer, omitem um pouco esses históricos. E nós, historiadores, né, Davi é sociólogo, tem o pessoal aí da História Nossas Histórias que está acompanhando, nós temos essa função, a gente dá as cutucadas, não é? E nós vamos buscar lá da história realmente resgatar esse histórico, final do século XIX, no caso, meado, né, do século XIX, melhor dizendo, para mostrar que os Estados Unidos não é esse paladino né, da justiça, os defensores dos fracos e oprimidos. Então, eles também tiveram esse lado imperialista, esse lado que anexou regiões de países vizinhos. E qual era o argumento? Esse que, por exemplo, a Rússia está alegando em relação à Ucrânia. Não, nós temos lá uma população russa, fala russa, tem afinidades culturais conosco, o Putin, e essa é a justificativa. Foi essa justificativa que o Hitler fez, por exemplo, para ocupar os Sudetos lá na Tchecoslováquia, que deu origem à Segunda Guerra Mundial. Enfim, então, como eu disse, não tem mocinho bandido nessa história, né? Depende um pouco do que você está dizendo, o aluno que está fazendo o vestibular está se preparando, ou como eu disse, apenas um amante da história tem que ter essa perspectiva crítica em relação a isso. Como eu disse para vocês no comecinho, o Brasil também, né? Pensando, como eu disse, se o vestibular, por exemplo, quiser fazer uma discussão, nós falamos muito da Ucrânia, mas o Brasil também teve problemas de fronteira? Tivemos, né? De outra natureza, talvez, mas, por exemplo, todos lembram, né, que existiu o famoso Tratado de Tordesilhas. Então, qualquer mapinha que você pegar, a nossa direita vai estar lá os territórios, né, pertencentes a Portugal, e aí aquela linha que passa lá mais ou menos, né, uma linha reta, se a gente fosse pensar, lá em São Luís, no Maranhão, e desce até próximo ali de onde hoje é Santa Catarina. Então, todo aquele centro-oeste do Brasil, Mato Grosso, Goiás atual, o Amazonas, o próprio Rio Grande do Sul, não pertencia ao Brasil, pertencia
aos portugueses, né? Pertencia à Espanha. E aí houve o tratado, o famoso Tratado de Madrid, que estendeu as fronteiras do Brasil. Como eu disse, também ninguém vai dizer, olha, houve um processo de anexação. Não, né? Ali foi também negociação. Qual o argumento? A posse a quem está ocupando. Ut possidetis, não é isso? O famoso Alexandre Gusmão foi lá defender essa tese. A posse tem que ser para quem está ocupando. Mas, olha, pensando, como eu disse, no vestibular, se for um problema assim, entre dois países, gerando tensão, é muito provável que se cobre o sul, o extremo sul do Brasil, mais precisamente onde hoje é o Uruguai. Os portugueses, como o pessoal dizia antigamente, dando uma de migué, né, querendo estender os domínios do Brasil até a foz ali do Rio da Prata, da Bacia da Prata, como diz o nome, né, pessoal? Onde passava La Plata, ou seja, passava o ouro, a prata que os espanhóis exploravam. Então, era uma região estratégica. Os portugueses foram lá e fundaram uma colônia, Colônia do Sacramento, 1680, para, como disse, esticar o Brasil até a saída da Bacia da Prata. E aí gerou uma série de discussões, porque, óbvio, né, os espanhóis não aceitavam, enfim, e aí depois foi se resolvido, né, diplomaticamente. Também tem um vídeo sobre o assunto. Hoje, como eu disse, é mais uma visão mais panorâmica, mas tem os vídeos. Eu fiz um, inclusive, específico sobre essas fronteiras do Brasil, tem mapinha, tudo detalhado lá. Mas, como eu disse, para não perder o foco. Então, Sete Povos das Missões era uma colônia espanhola, os missionários, na verdade, né, os jesuítas, mas espanhóis num território português, né, no Brasil atual. E Sacramento era uma região, então, portuguesa, uma vila, num território espanhol. Eu costumo brincar com os alunos, eu falo, olha, uma era a colônia de Sacramento, portuguesa, cercada de espanhóis por todos os lados, e Sete Povos era o oposto, uma missão espanhola cercada de portugueses por todos os lados. Óbvio que é meio exagerado, porque não tinha tanta gente ali não naquele período, mas só para efeito didático. E aí houve um acordo, Sete Povos passou, né, eles foram obrigados a passar para o outro lado do rio, que era o território, então, do Paraguai, hoje, né, Paraguai, território espanhol, só que os portugueses tinham que sair de Sacramento. E aí foi feito um acordo. Foi uma troca, né? Sete Povos por Sacramento, na verdade. E hoje está lá, pertence ao Uruguai. Já que estamos falando do Uruguai, o Uruguai fez parte, por exemplo, do Brasil, né? E a nossa discussão hoje são fronteiras. Quando o Dom João VI chegou aqui, em 1808, invadiu o Uruguai. O mesmo objetivo estratégico está ali no controle da Bacia da Prata. A Prata já tinha acabado, mas continuava sendo uma região estratégica economicamente, porque era a entrada, né, por esse rio que se chegava à América Espanhola, e, né, tanto o que entra e o que sai. Então, eles anexaram, né, o Dom João VI ordenou a anexação do Uruguai ao Brasil. Então, veja, durante uns 20 anos, mais ou menos, já que isso foi em 1808, e o Uruguai se tornou independente por volta ali de 1825, 26. Então, durante uns 20 anos, o Uruguai fez parte do Brasil. Veio a independência, em 1822, e continuava, né, pertencendo ao Brasil, a chamada Província Cisplatina. E aí eles pegaram em armas no primeiro reinado, em 1825, pegaram em armas e se tornaram independentes, no caso aí, do Brasil. E o resto já estava, né, América Espanhola também independente. Então, resumindo, é isso, né, pessoal? Uma questão fronteiriça, lá no sul, no extremo sul do Brasil, que, por exemplo, pode vir a ser cobrado. Uma relação ou não, né? A gente aproveita o tema, aproveita a oportunidade para falar, como eu disse no início, desses problemas fronteiriços. Então, já falamos aqui um pouquinho, né, da formação dos países europeus lá, na formação dos estados nacionais. Lembramos um pouquinho aí da unificação da Itália e da Alemanha, a expansão dos Estados Unidos e até a própria formação do Brasil. Tudo bem? Vamos caminhar mais um pouquinho? Na Primeira Guerra Mundial, como eu disse no começo, o que define as fronteiras? A língua, aspectos culturais e, às vezes, o poder das armas. Então, no caso da Europa, houve
uma mexida brutal na Primeira Guerra Mundial. Como eu recomendo, se você não tiver com o mapa vendo, o pessoal do YouTube, do YouTube, do Facebook, eu trouxe os mapas. Vocês estão vendo paralelamente aqui os mapas. O pessoal do Instagram, infelizmente, não tem como, né, mostrar, mas tem duas opções. Ou você vai para o Face e o YouTube, né, ou um dos dois, ou você guarda essa informação e procura lá no mapa. E muitos já têm esse mapa na cabeça, melhor ainda. Então, vamos lá. Por exemplo, se você pegar quais as potências que se envolveram na Primeira Guerra Mundial? A Alemanha, o Império Alemão e o Império Austro-Húngaro. Depois entrou a Turquia, mas vamos deixar a Turquia de lado. Vamos pensar na Europa, focar na Europa. O Império Alemão, o Império Austro-Húngaro. Veja, eu sempre insisto isso com os alunos. Pensa no nome, que você vai consolidar esse conhecimento de forma mais eficiente. Austro-Húngaro, olha, são dois países em um só, Áustria e Hungria, mas era o Império Austro-Húngaro. Quando a guerra acabou, esse país estava do lado dos perdedores, na Tríplice Aliança, o que os vencedores fizeram? Vamos separar os dois. Tanto é que hoje tem a Áustria e tem a Hungria. Não existe mais o Áustria-Hungria. São duas coisas diferentes. Mas veja, dois povos, duas línguas e era um império, né? A parte norte do Império Austro-Húngaro também tinha tchecos e tinha eslovacos. O que aconteceu? Os dois se juntaram, formaram a Tchecoslováquia. E no sul? No sul tinham vários países pequenos, Macedônia, Sérvia, Montenegro, juntaram todos, aí foi um processo diferente, juntaram todos e formaram a Iugoslávia. Eu estou dando uma paradinha para você pegar bem a origem do nome. Iugoslávia são eslavos do sul, vou repetir, Iugoslávia. Então lembra, né, vai te lembrar que eram povos eslavos, eles se uniram e formaram esse país que durou, então, entre 1918, quando a Guerra Primeira acabou, até a crise do socialismo em 1991. Daqui a pouco nós vamos falar deles, mas vamos por ordem. Eu queria só que você percebesse como, por exemplo, a desintegração desse império, olha quantos países se formaram, não é? Quer dizer, se formou, como eu disse, primeiro os dois se separando, a Tchecoslováquia no norte, a Iugoslávia no sul. Se você pegar a Espanha, ali, gente, é bem interessante. Pega o mapinha para dar uma olhada. Você tinha o Império Alemão e o Império Russo. Eles faziam fronteira, coladinho ali um no outro. Quando a Rússia estourou lá a Revolução, a famosa Revolução de 17, eles tinham que sair da guerra, lembra disso? O Lenin falou, olha, paz, terra e pão. Paz era sair da guerra. Ele dizia que era uma guerra provocada por disputas imperialistas e que os trabalhadores não tinham a ver nada, né, com esse confronto. E aí saiu da guerra, mas pagou um alto preço. Teve que ceder uma vasta região que depois vai se formar a Estônia, Letônia, Lituânia e a Polônia. Mas então vamos por partes para não se perder quem está sem o mapinha. Então a Rússia sai e cede esses territórios para a Alemanha. Mas a Alemanha perdeu a guerra. Então o que os países vencedores pensaram? Vamos devolver esses países, né, esses territórios para a Rússia? Jamais, porque ela agora é comunista. Não vamos encher a bola de um país socialista, comunista. Vamos mantê-la vinculada à Alemanha? Não. A Alemanha que provocou a guerra, segundo eles, não é? Se tem razão ou não, é um outro assunto numa próxima aula. Veja, vai deixar, então, para um país considerado que promoveu a guerra, que perdeu, inclusive, o confronto? Não. Então, o que faz? Aí, gente, tem até uma expressão bonita. A autodeterminação dos povos. Sou até bonito. Então, deixa esses povos independentes. São os novos países. Repetindo, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia. Então, a Polônia é grosseiramente falando, um pedaço da Alemanha, um pedaço da Rússia, e formou a Polônia na Primeira Guerra Mundial. Final dela, 1918, repetindo. Bom, o que aconteceu ao longo da história? Então, antes disso, só fazer aqui um parênteses, né? Então, os perdedores
eu sempre, né, parto dessa ideia, e o aluno também tem que partir, que é assim, os perdedores vão perder, né? Não tem como. Então, os perdedores perderam territórios. E o que fizeram com esses territórios? Formaram novos países. Então, você percebe, gente, quando a gente vai discutir, como eu disse, a questão da Ucrânia, fazendo esse paralelo, como é complicado, porque essas fronteiras foram se modificando, né? Existe na época do Império Russo, por exemplo, a Ucrânia fez, já que eu citei aqui a Ucrânia, fez parte do Império Russo, depois fez parte durante a União Soviética, durante, né, bastante tempo, quase 70 anos, hoje não faz mais, quer dizer, então é uma discussão que você tem que ampliar. Pode-se fazer de uma questão, de certa forma, mais simplificada? Pode, mas podem também, como disse, fazer paralelos com outras unificações, outras fronteiras que se alteraram, e a gente tem que estar preparado para isso. E é o que eu estou tentando fazer aqui com vocês. Até a prova, seja no meio do ano, seja no final, com certeza, vou voltar aqui, falar outras vezes, e aí, pessoal, isso vai ficar, com certeza, muito né? Tranquilo para vocês. Mas estamos começando aí a pensar nesses temas. Outro país, como eu disse, eu estava falando, mas queria dar uma pincelada um pouquinho mais rápida aqui, mais rápida não, mais consistente, que é a Iugoslávia. Então, a Iugoslávia passou a existir a partir de 1918. Então, era a Eslovênia, a Croácia, a Bósnia e Herzegovina, a Sérvia, Montenegro e Macedônia. Juntaram tudo e formaram a Iugoslávia, como eu brinquei com vocês aí, os eslavos do sul. E aí vigorou até 1991, quando algumas repúblicas, então, né, da Iugoslávia se separaram, num processo muito semelhante ao que aconteceu com a Rússia, né, que daqui a pouco nós vamos falar, com a União Soviética e depois com a Rússia. Então, veja, esses países também foram se separando, e hoje são 7 países, se não está na memória aqui, eu não contei, né? Mas, olha, vamos lá, Eslovênia, Croácia, Bósnia, Sérvia, Macedônia, 5, né? Mas tem as províncias ali de Kosovo e tal, mas, enfim, de qualquer forma é isso. Houve uma fragmentação e vários países, então, se tornaram independentes. Tudo bem? Iugoslávia, depois a gente vai fazer depois, pessoal, um vídeo específico sobre cada um desses assuntos. Alguns já existem. Por exemplo, formação dos Estados Nacionais, expansão dos Estados Unidos. Tem vídeos específicos sobre isso no meu canal, tá? Professor de História Marcos Melo. Outra unificação, pessoal, interessante, que eles podem cobrar de vocês, é a unificação da Alemanha. Então, aí já vamos lá para o século XX, né, 1945, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em 4, entre os 4 principais vencedores, França, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. A União Soviética era socialista, então isso que vai importar para a gente. Vai se formar a Alemanha Ocidental, capitalista, e a Alemanha Oriental, sem nenhum trocadilho com o nome, de orientação socialista. Então, em 1991, na verdade, em 1989, né, quando houve a queda do Muro de Berlim, 89. Aí houve a queda do Muro de Berlim, a data que você vai pegar como referência, ou seja, aí houve a unificação da Alemanha. Então, por exemplo, quando eu era moleque, estudava lá Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental, né? Enfim, então, agora, quem estudou depois, lá dos anos 90 para frente, acho que a grande maioria já só conhece uma Alemanha, certo? Unificada. Então, é outro ponto que você também tem que ficar atento, mexido no mapa, mexido em fronteira, que é o nosso tema de hoje. Bom, mas aí, pessoal, eu prometi para vocês que nós íamos fechar aqui com o caso da Ucrânia. Como eu disse, tem um vídeo específico sobre o assunto, mas hoje eu queria voltar essa discussão no seguinte sentido. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, como eu disse naquela oportunidade, o nome ajuda bastante a entender, ou seja, era União de Repúblicas, eram 15 ao todo, elas se uniram e eram socialistas. Então, o nome, pessoal, é autoexplicativo, né? União das Repúblicas Socialistas. Quantas eram? 15.
Estônia, Letônia, Lituânia, olha, aqueles lá que em 1918, né, foram criados, foram anexados quando houve a expansão das tropas soviéticas em direção a Berlim. Então, tiveram ali, vamos arredondar os números, né, de 20, se a gente pensar que a guerra acabou em 18, de 20 até 40, que seja, tem um intervalinho ali de 20 e poucos anos que esses países ficaram independentes, só que agora vão fazer parte da União Soviética. Então, Estônia, Letônia, Lituânia, a Bielorrússia, a Ucrânia, depois tem algumas, a Geórgia, tem, por exemplo, aqueles vários países muçulmanos, né, repúblicas, no caso, que hoje são países independentes, mas eram repúblicas da União Soviética, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Azerbaijão, enfim, então todos eles faziam parte, repetindo, são 15. Depois você pega isso no site, é muito fácil, como disse, nos sites de busca, coloca lá repúblicas da União Soviética, ou da ex-União Soviética, você vai ter lá as 15. Se você bater o olho no mapa, você vai ver, pessoal, que a Rússia ocupa, sei lá, né? Batendo o olho, você vai ver que é 80% do território. Então, pessoas, por exemplo, que têm a minha idade, às vezes falava de Rússia e União Soviética como se fosse a mesma coisa, né? Inclusive, falava muito mais Rússia que União Soviética. Falava, os russos, já sabia que era a União Soviética. Mas não é. O aluno tem que ser rigoroso, porque senão ele roda na prova, né? Rússia é uma coisa, União Soviética é outra. E não dá para se perder, como eu disse, porque o nome vai te falar. União das Repúblicas tem várias, tem 15. A Rússia é uma só. Embora seja a mais importante, do ponto de vista da dimensão, mais de 80% do território, produção industrial e assim por diante. Então, continuando, quando houve a crise do socialismo, o mesmo que aconteceu, né, no caso da Iugoslávia, que eu relatei ali agora há pouco, aconteceu com a Rússia. Todos foram se declarando independentes. Começou lá com a Estônia, Letônia e Lituânia, porque até já tinham, como eu disse, aquele intervalinho ali, né, sentido a liberdade. Eles já então se declararam independentes. Depois veio a Bielorrússia, a Ucrânia e assim por diante. Então, veja, se a gente pensar, a Ucrânia tem uma independência de 1991, mais ou menos, para cá, né? Porque depois, eu falo mais ou menos porque tem a data da crise, mas depois tem a formalização desse país, enfim, então, mas isso se arredonda que não tem problema. 1991, então a Ucrânia se torna independente, mas e as outras, né, as demais repúblicas. E aí a Rússia até, de certa forma, ali o pessoal vai aceitar isso, né? Não tem muito como remediar. Mas recomendo também que você dê uma olhadinha no mapa. E o que aconteceu? Tinha um governo na Ucrânia pró-Rússia. Até aí não incomodava os russos, porque o governo era pró-russo. Como eu disse, muitas afinidades culturais, históricas, a língua, né, quase que mais da metade, ou perto da metade, fala russo. Então, havia ali uma relação harmoniosa. Só que em 2013 caiu um governo pró-russo e entrou um governo pró-Ocidente, pró-OTAN. A gente já vai explicar rapidinho daqui a pouco. Aí as coisas começaram a complicar. No ano seguinte, 2014, a Rússia invadiu uma região chamada Crimeia. Eu recomendo você dar uma olhadinha no mapa, se não estiver vendo, que a Crimeia é estrategicamente importante para a Rússia. Por quê? Pelo Mar Negro, eles vão ter acesso ao Mar Mediterrâneo. Aí você pode me falar, mas professor, a Rússia é tão grande, cabe mais de 2 Brasis lá dentro, eles não têm outra saída para o mar? Pessoal, isso é bom de geografia. For para o norte, mar congelado durante o inverno, grande parte do inverno muito rigoroso, esses portos ficam praticamente inacessíveis. Então, tem a saída para o Pacífico? Sim, mas o Pacífico, primeiro, dá de cara com o Japão, inclusive até houve uma guerra em 1905 com o Japão, e também, do ponto de vista econômico, tem né, não tem grandes interesses, vamos dizer assim. O interesse fica para o Ocidente, para a Europa Ocidental, Mar Mediterrâneo, acesso para o Oriente Médio relativamente mais fácil,
para o Ocidente. Então, essa região é estratégica para os russos. Repetindo, pelo Mar Negro, eles acessam o Mar Mediterrâneo. Inclusive, foi uma das origens da Primeira Guerra Mundial. Se você não estudou, dá uma estudadinha lá na Primeira Guerra, você vai ver que foi uma das razões dos russos se aliarem aos franceses e ingleses contra a Turquia para ter acesso ao Mar Mediterrâneo. Mas, como eu disse, vamos ficar com a história da Ucrânia e da Rússia agora. Bom, o que aconteceu? Como eu disse, em 2013 caiu o governo pró-russo, entrou um governo pró-ocidente, e a OTAN, que obviamente cresceu muito, né? Porque a OTAN foi criada, por isso que eu recomendo você dar uma olhadinha depois no meu vídeo, se você não domina ainda muito bem esse assunto. A OTAN foi criada na Segunda Guerra Mundial, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que reuniu os países capitalistas sob liderança dos Estados Unidos contra os países socialistas. Quando o Ocidente criou a OTAN, os países socialistas criaram o Pacto de Varsóvia. Varsóvia, você sabe, capital da Polônia, ajuda a lembrar que era então um bloco socialista. Caso tivesse um confronto, os países socialistas vão se juntar para lutar contra o capitalismo e vice-versa. Se tiver guerra, a OTAN, os países capitalistas vão se unir para enfrentar o bloco socialista. Quando acabou o socialismo, não tinha mais sentido ter essas alianças. E aí, no caso do bloco socialista, acabou o Pacto de Varsóvia. Mas a OTAN continua existindo, sob liderança, repetindo, dos Estados Unidos. E aí, aqueles países todos que eram socialistas, Polônia, né, Estônia, Letônia, Lituânia, que tinham se separado, né, da Rússia, mais Polônia, mais a Hungria, Romênia, Bulgária, resumindo, praticamente todos se uniram à OTAN. Ou seja, a Rússia ficou cercada ali pelo Ocidente. Só que veja como é curioso, a Rússia também não é mais socialista, né? É capitalista também, mas enfim, há essa disputa. A Primeira Guerra Mundial não tinha nenhum país socialista e houve a Primeira Guerra Mundial, disputando colônias, disputando mercados. Então, isso não é garantia de paz nenhuma. Né? Mas então, voltando, a OTAN, agora pensando do ponto de vista dos russos, eles se sentiram acuados, cercados. E aquele país que faz fronteira, né, a Ucrânia faz fronteira com a Rússia, se ela passar para o lado da OTAN, os americanos, por exemplo, a OTAN lê-se Estados Unidos, né? Pode, por exemplo, colocar mísseis atômicos ali, com ogivas nucleares, vizinho da Rússia. Aí a provocação que eu fiz no outro vídeo. Será que os Estados Unidos aceitariam colocar ogivas nucleares lá no Canadá, no México, por exemplo? Acho que não. Tanto é que quando, lá em 1962, ainda na época do socialismo, os soviéticos estavam lá mandando o material da construção das rampas de lançamento, eles bloquearam, o mundo quase entrou numa terceira guerra mundial. Então, parece que eles não aceitariam. Só que aí a Rússia tem que aceitar, né? Então, como eu disse, são questionamentos que nós, que somos alunos, que estamos, né, querendo entender o problema, ter argumentos para a história, argumentos até talvez para uma redação, quem sabe, você ter argumentos para desenvolver os seus argumentos, a sua defesa. Então, para tudo isso, vai ser importante você pensar sobre esses aspectos que eu trouxe aqui para vocês. Então, recomendo sempre uma olhadinha nos mapas, para isso ficar bem claro. E né, estou aqui, como eu disse, diariamente, você pode também me procurar. Se tiver uma dúvida específica, você pode também já receber aí pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, alguns comentários, e você pode fazer sugestões também, novos temas, algum esclarecimento. Só não pode lista de exercícios, hein, pessoal? Às vezes eu recebo aqui lista de exercícios para responder, aí não posso, porque aí eu estou ferindo, né, uma conduta aqui ética, porque o professor deixou para você, aluno, uma lista de exercícios para você ir atrás, você pesquisar. Se eu responder, eu quebro, como se diz na gíria aí, as pernas do meu colega aí. Tá bom?
Então é isso, pessoal. Hoje eu me comprometi a ficar aqui uma meia horinha, entrei até um pouquinho mais tarde do que o habitual, e eu estou até extrapolando aqui alguns minutos, mas é isso, né? Se está fluindo, se está legal, a gente acaba se empolgando aqui, não é? Então, pessoal, mais uma vez aqui, como eu disse, estou nas 3 mídias diariamente, e eu agradeço aí a presença de todos vocês, a Irenilda, o Davi, já falei, História, Lidiane, e outros que estão aqui, eu não tenho acesso às pessoas que estão aqui presentes, e agradeço, então, todos que estão prestigiando aqui, e, como eu disse, se você chegou até aqui, você gostou, deixa um like, se estiver no Facebook, no Instagram, e a gente vai se encontrar em breve, beleza? Então é isso, eu espero aí os comentários, sugestões de vídeos e assim por diante. Então, um forte abraço e boa noite a todos.